10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And even though we're getting older, remember what we said, that if the world was ending, no one cared. Boa tarde. Agora vamos à nossa última palestrante do evento. É uma honra tê-lo conosco, Fernando Perosato. Obrigada por ter aceitado o convite de palestrar no nosso evento. Fernanda é biomédica, CRBM 50934, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com habilitação profissional nas áreas de genética e reprodução humana, é embriologista sênior, com certificação internacional pela Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, é mestre e doutoranda em Biologia Celular e do Desenvolvimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, é sócia e diretora de laboratório na Clínica Fecundare, Santa Catarina, coordenadora do Comitê Nacional de Embriologistas da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. É criadora também e responsável pela marca Mundo In Vitro, apoiadora do evento. Pode começar quando quiser. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer passar um pouquinho da minha experiência na reprodução, falar como é que é essa área, para todos vocês que estão desejando aí ingressar nessa carreira. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá dando para ver? Acho que tá tudo certo. Bom, pessoal, então o meu assunto, né, hoje é falar um pouquinho sobre o papel e a trajetória do embriologista, né? Vou começar falando um pouquinho da trajetória, né, como é que eu cheguei até onde eu tô, e depois vamos falar sobre o trabalho mesmo, né, sobre como nós, embriologistas, atuamos nessa área que é multidisciplinar, tá? Bom, então quem é o embriologista clínico, né? O embriologista clínico é o profissional que vai trabalhar dentro do laboratório de reprodução humana, dentro do laboratório de fertilização in vitro, dentro de um centro de medicina reprodutiva, tá? Eu coloquei aqui habilitação em reprodução humana, mas a habilitação em reprodução humana é relacionada aos biomédicos, né? Quem está fazendo biomedicina. Para ser embriologista, você não precisa fazer a biomedicina, mas você precisa fazer um curso superior na área da saúde e seguir nessa área de acordo com o conselho de classe do seu bacharelado, né? Então, a gente tem embriologistas biólogos, médicos veterinários também, né? Então, dependendo do conselho da biologia, por exemplo, vai ter alguns pré-requisitos para você seguir nessa área, né? Um estágio, né? Com tantas horas. Então, eu sempre digo, dependendo da sua formação base, você tem que se informar o que precisa para seguir como embriologista clínico, né? No caso da biomedicina, é fazer a habilitação em reprodução humana. No Brasil, hoje, né? Isso são dados do ano passado, do Pronúcleo, cerca aí de quase 63% dos embriologistas clínicos atuantes são biomédicos. Depois vem os biólogos e depois outras profissões, né? Como medicina veterinária, fisioterapia. São poucos, tá? São pouquinho, acho que tem um embriologista que é fisioterapeuta, se não me engano. Tá? Enfermeiro também tem. Mas a grande maioria hoje está sendo de biomédicos. Antigamente eram os biólogos, daí depois veio a biomedicina, que é uma formação que já tem a habilitação, né? Então, direciona um pouquinho mais. Ser embriologista clínico é uma função mundial, né? Então, a gente não é uma profissão, você não é... qual é a sua profissão? Sou embriologista. Não, a sua profissão é ser biomédico, é ser biólogo, né? E dentro dessa profissão, você tem essa atuação como embriologista. E a atuação é mundial, aqui é um mapa da Sociedade Europeia, né? Então, em azul, a gente tem a densidade
de embriologistas certificados, não, embriologistas associados à sociedade europeia, né? Então, com certeza, isso aqui está subestimado, a gente tem muito mais embriologistas. Mas por que eu coloquei aqui, né? Para mostrar para vocês que é uma função mundial, e a gente faz exatamente a mesma coisa, o que faz aqui no Brasil, a gente pode fazer, né? Lá em Londres, em Espanha, nos Estados Unidos, né? Os 3 maiores países em demanda de tecnologia de reprodução humana, né? Espanha, depois Estados Unidos e Brasil. Então, nós aqui fazemos muito, né? Muitos ciclos de reprodução. Claro que cada país vai ter as suas especificidades, né? De como você pode chegar a trabalhar como embriologista nesse país, né? Então, eu sugiro, né, que vocês que pretendem, por exemplo, morar fora e trabalhar como embriologistas, vocês se informem o que aquele país exige como regulamentação, né? O Dia Mundial do Embriologista, né? Então, ele é comemorado no dia 25 de julho, porque foi o dia do nascimento do primeiro bebê de proveta, que a gente fala, né? O primeiro bebê a partir das técnicas de reprodução assistida, de fertilização in vitro. Então, lá em 1978, em Londres, nasceu a Louise Brown, né? E a partir daí ficou a data onde os embriologistas comemoram o seu dia no mundo inteiro. Bom, pessoal, falando um pouquinho da trajetória, né? Eu acho que assim, cada pessoa vai ter uma trajetória dentro da reprodução humana assistida, né? Eu vou contar um pouquinho da minha, depois nas perguntas a gente pode, né, falando de várias. Na verdade, você tem várias formas, né, de ingressar na reprodução. Claro que o principal é você conseguir um estágio em alguma clínica, né, ou fazer uma pós-graduação que vai te direcionar para esse aprendizado. Mas tem pessoas, por exemplo, que fazem uma formação totalmente acadêmica primeiro, então se formam, fazem mestrado, fazem doutorado e depois vão buscar uma atuação em clínica. Tem gente que não, que vai fazer o mestrado e vai procurar uma clínica, e tem gente que sai da graduação e já consegue uma oportunidade em clínica, tá? Isso foi o que aconteceu comigo. Eu me formei em 2010 em biomedicina na URGS, né? Então eu escolhi a biomedicina para fazer reprodução. Na época quando eu entrei na faculdade em 2007, não sabia o que era biomedicina direito. A minha turma foi a 4ª turma da faculdade, né? E eu comecei a ler sobre a graduação e vi que tinha essa habilitação em reprodução humana. Então, isso me chamou a atenção para seguir esse caminho. Eu conheço muitas pessoas e sei que isso não é muito comum, né? Geralmente as pessoas vão entrar na graduação e durante a faculdade acabam definindo aí qual caminho vão seguir. Tem várias opções no início, né? E daí vai afunilando. Eu entrei na faculdade, queria reprodução, vi outras áreas, né, para não ir tão direto ali numa área, eu acabei entrando em contato com a genética, a fisiologia, né, mas eu não mudei de ideia durante os 4 anos da faculdade. E no final do último ano, no último semestre do último ano, eu consegui um estágio em reprodução humana numa clínica lá de Porto Alegre, né, eu sou de Porto Alegre. A faculdade, a URGS também, né? Fica lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a partir do estágio, eu tive certeza que o que eu já tinha, né? Eu já tinha uma certeza, mas eu fiquei mais certa daquilo que eu queria seguir, que era trabalhar com reprodução. Então, eu tinha muita vontade de fazer um mestrado, quem sabe um doutorado também, mas a minha prioridade era aprender as técnicas, né? Aprender a atuar como embriologista dentro da clínica. Então, foi esse caminho que eu segui primeiro. Como eu tive a oportunidade de fazer um estágio, né, a URGS, ela tinha convênio com 2 clínicas lá de Porto Alegre. Então, como eu avisei a coordenação do curso lá em 2007, que eu queria o estágio, lá em 2010, eu já, né, passei na frente aí de quem foi falando depois que queria o estágio. Mas também não era muita gente na minha época. Eu lembro que na minha turma eram 3 pessoas que queriam a reprodução humana, né? Então, todas nós conseguimos
fazer os estágios nas clínicas. Em 2011 foi meu primeiro congresso, então eu sempre procurei, né, tá ligada aí no que tinha de reprodução. Naquela época não tinha webinar, não tinha nada online, assim. Quando muito, tinha uma palestra presencial em Porto Alegre, porque tudo concentrava em São Paulo, no Rio, né? Então, lá no Rio Grande do Sul não tinha muita coisa. Só o que as clínicas, às vezes, faziam de evento, mas era bem pouco mesmo, né? Hoje a gente já tem muito mais demanda de eventos, muito mais possibilidades de conhecer os profissionais, né? E a questão online também, com a pandemia, ajudou muito esse contato, né? Em 2011, eu já estava formada, eu já estava trabalhando, eu juntei dinheiro para ir no congresso, e esse congresso foi em 2011 aqui em Floripa. Hoje em dia eu moro em Florianópolis, né? Mas naquela época eu nem imaginava que eu ia fazer toda a minha vida aqui, né? Então, tô uma fotinha aqui do congresso. E eu tirei habilitações em genética e reprodução humana, né? Lá na faculdade a gente podia escolher 2. Então, meu primeiro estágio eu fiz em genética e depois na clínica, né? Então, é uma forma de você, né, fazer a sua graduação, tentar conseguir um estágio, e esse estágio vai te dar as horas necessárias para a habilitação, e, né, você pode ser efetivado naquela clínica que fez o estágio, ou não, você pode conseguir uma oportunidade em outra clínica, né? Agora, se você não tira a habilitação dentro da faculdade, antes de se formar, no caso, né? Você vai ter que buscar outras formas de tirar essa habilitação. E uma das formas é fazer uma pós-graduação na área, né? Então, aqui eu sempre coloco são 3 habilitações em biomedicina que existe, né? Na reprodução humana, na genética, na minha época tinha embriologia, hoje é docência e pesquisa, né? Mas confundia um pouquinho, né? Para ser embriologista clínico, fazer fertilização in vitro, você precisa ter habilitação em reprodução humana, tá? Não que essas outras áreas não se cruzem. A gente faz análise genética de embriões, por exemplo, né? Mas o biomédico com habilitação em genética, ele vai fazer o diagnóstico, ele vai aplicar técnicas para diagnóstico genético, mas ele não vai fazer o embrião lá no laboratório, tá? E hoje a embriologia está dentro da docência e pesquisa, então está bem claro, né? Que quem segue essa habilitação é para ficar na parte acadêmica, né? Então, a minha trajetória aqui, né? Eu vou contando para vocês, mas por que eu botei esses quadradinhos, né? Porque não tem uma linha reta, como eu falei para vocês, cada um vai seguir um caminho. Então, você tem a graduação, você vai ter que fazer uma graduação na área da saúde, você vai ter que buscar se integrar na área, e isso depende só de você, né? Então, como eu falei, hoje vocês têm muitas possibilidades, né? Cursos em congressos, cursos avulsos, né? Tem muitas empresas que promovem cursos, podem estudar por conta, né? A gente tem muito conteúdo grátis na internet hoje para conhecer a área, tanto a parte da fisiologia, né? Como vocês estão tendo aulas nesse intensivão, quanto a parte de técnica, né? Da parte da rotina do embriologista. O estágio, que é bem importante, se vocês conseguirem, né? Esse estágio, por que eu digo conseguir? Porque eu sei que é difícil, né? Eu sei que a demanda está muito grande de pessoas que querem estágio, a gente não tem possibilidade de dar estágio para todo mundo, né? As clínicas muitas vezes são clínicas pequenas, o fluxo de pessoas é controlado no laboratório. Então, eu digo por mim que eu gostaria de dar estágio para todo mundo que me pede, né? Eu tenho mais ou menos uns 5 pedidos de estágio por dia, né? Tanto no meu e-mail quanto no meu Instagram. E a gente aceita estagiário aqui na clínica, só que infelizmente a gente não pode aceitar mais de um estagiário aqui na minha clínica. Sei de clínicas que aceitam mais de um estagiário por vez, né? Mas o importante é isso, vocês irem atrás. Muitas vezes a universidade de vocês não tem um convênio direto, mas vocês podem buscar, né, esse convênio, né? Então é sempre importante vocês irem atrás. Vocês vão receber vários nãos, mas vocês podem receber um sim, né? E então eu tô falando, né, que tudo isso aqui depende muito também de vocês irem atrás,
né? Porque isso é o mais importante, pessoal, é vocês incansavelmente procurarem essa oportunidade, isso não só na reprodução, né? Em qualquer área. Botei aqui a primeira oportunidade, porque, né? Uma vez que vocês conseguirem aquela primeira oportunidade, deem o seu melhor, né? Sejam estagiários fora da caixa, né? Porque tem aquele estagiário que tá ali, daí você precisa, né? Olha, agora você vai ler, quem sabe você lê esse artigo, ou você vai, né, fazer isso. E tem estagiários que são proativos, tem estagiários que perguntam bastante, não tenham medo de perguntar. Tem que perguntar, vocês não sabem, vocês estão ali para aprender, né? Eu lembro quando eu fazia estágio, nossa, eu devia incomodar muito o meu chefe, porque eu perguntava demais, eu ia com meu caderninho, assim, e já, né, fazia tudo que é pergunta, porque é isso que vai fazer você aprender, né? Pós-graduação, masters, né? Então também são possibilidades de vocês caminharem para essa carreira, né? Então vocês podem fazer a pós, se vocês não tiverem, não conseguiram habilitação na faculdade, ou vocês podem de qualquer forma fazer uma pós-graduação, né? As pós-graduações a gente tem aí 2 tipos, né? Tem as pós-graduação lato sensu e as estrito sensu. O que é estrito sensu? A vida acadêmica, né? Mestrado, doutorado, e tem as pós-graduação lato sensu, que vão te dar um aprendizado mais direto ali da atuação na clínica, né? Então, eu sempre digo assim, qual é o seu objetivo naquele momento? Você pretende fazer um mestrado? Ou você pretende, de repente, aprender as técnicas já na rotina clínica para tentar, né, uma vaga em alguma clínica? Por que eu digo isso? Os 2 são importantes. Eu fiz mestrado, né? E eu fiz também eu fiz, no caso, um master, né? Não cheguei a fazer a pós-graduação lato sensu. Eu fiz um master em reprodução assistida, que era muito similar à pós-graduação, só que ele não tinha ele não dá o título de especialização, né? Mas por que eu digo isso? Porque os 2 são diferentes. Então, se você quer entrar numa clínica e você não sabe ainda as técnicas, você não tem experiência em nada de reprodução, o mestrado direto não necessariamente vai te trazer isso, né? Você precisa muito ver qual é o programa de mestrado, né? Qual é o projeto que você vai fazer. Às vezes, sim, às vezes você vai fazer um projeto com reprodução animal, por exemplo, que vai te dar ensinamento, que vai te dar prática nas técnicas. Então, depende muito. Depende muito do tipo de programa, do tipo de projeto que você vai exercer, né? E tudo isso você é livre para pesquisar, para ver o que você vai seguir, né? Mas as opções existem. Vocês podem fazer um mestrado ou uma pós-graduação lato sensu. O que são esses masters, né? Então, tem programas de pós-graduação lato sensu que também disponibilizam esses masters. Os masters são as mesmas aulas da pós-graduação, só que não dão o título de especialização. E por isso também são mais em conta, né? São mais baratas, porque isso a gente também precisa levar em conta, né? A gente é uma área que exige bastante grana, né? Então todos os cursos são pagos, a maior parte deles não são cursos baratos, né? Então muitas vezes ali no nosso início, no início da nossa caminhada, a gente não tem todo esse dinheiro para disponibilizar na nossa formação, né? Então a gente vai pelo caminho que é possível, né? E na época eu não podia fazer uma pós-graduação lato sensu, e eu fiz um master, que foi super importante para eu aprender. E eu já tinha tido a habilitação em reprodução na faculdade, né? Então eu não tinha necessidade de conseguir a habilitação, mas eu queria aprender um pouquinho mais sobre a teoria, até sobre a prática da clínica, né? Quando eu fiz o estágio, foi ali final de segundo semestre de 2010, eu me formei e eu fui contratada pela clínica. Então, quando eu comecei o meu master, eu também já estava trabalhando, né? Vocês conseguiram estágio ou não conseguiram estágio, fizeram a pós-graduação, vocês vão tentar uma atuação em clínica, né? E vão aí passar o currículo de vocês, né? E não é só entregar currículo. Procurem ir em eventos, conhecer as pessoas, falar com as pessoas,
né? Se fazer presente. Isso é importante para que vocês tenham, aumentem essa chance da primeira oportunidade, né? Então, tudo isso depende muito dessa resiliência de vocês. Não é uma área fácil de se entrar. Não vou dizer aqui que é fácil, porque não é, né? Acho que todos vocês que talvez já estejam tentando entrar, devem estar passando por isso, né? Mas é isso aí, persistência, uma hora vocês conseguem uma oportunidade. E eu coloquei aqui o mestrado e doutorado, que também são áreas muito riquíssimas e importantes para o embriologista. Por quê? Porque nós, como embriologistas, a gente não pode parar de estudar, né? E o olhar acadêmico nos traz muito essa questão do estudo, né? Estudar a fisiologia, estudar o desenvolvimento embrionário, estudar os métodos de cultivo. Então, é super importante. Eu queria muito fazer o mestrado, né? O doutorado eu não tinha muita ideia assim, se eu ia fazer ou não. Mas eu queria fazer o mestrado. Então, depois que eu estava já na área, já estava bem acostumada com o laboratório, já estava tranquila com relação às técnicas, e nessa época eu já estava aqui em Florianópolis, eu resolvi, então, prestar a prova para fazer o mestrado. Isso já era, deixa eu pensar aqui, já era 2017, por aí, né? Então, daí eu entrei no mestrado muitos anos depois de formada. Daí terminei o mestrado, acabei entrando no doutorado. Estou nessa saga ainda, né? É uma saga, mas vale a pena. No final, sempre vale a pena. A gente sempre aprende, né? E estimula aí o nosso pensamento crítico, porque como eu vou mostrar ali para vocês, depois no nosso trabalho como embriologista, a gente tem sempre que estar tentando entender aquele desenvolvimento. Muitas coisas a gente não sabe, né? Mas a gente tem um pensamento em conjunto de tudo que pode estar interferindo naquele desenvolvimento embrionário, a gente pode ter melhores resultados muitas vezes. Então, a carreira, né? O que é importante nessa trajetória de vocês traçarem aonde vocês querem chegar. Talvez aonde vocês querem chegar agora não seja o mesmo local que vocês querem chegar daqui a 5 anos, e tudo bem. Vocês podem mudar a trajetória e o caminho de vocês, né? Mas a cada momento que vocês estão pensando aonde vocês querem chegar, vocês vão tomar determinadas decisões, e aí vocês vão fazendo o caminho de vocês, né? Então, aqui eu botei, né, atuação em clínica, atuação na academia. Tem uma grande amiga minha que fez toda a atuação dela na academia, primeiro fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, e depois foi para uma clínica, né? E é uma excelente embriologista. Então, todos os caminhos são certos. Envolvimento na área é super importante, né? Então, atualização constante, os cursos, networking, eu coloquei aqui bem grifado, né? Networking com as pessoas, vocês conversarem com as pessoas, tirarem dúvidas, se fazerem presentes, né? É super importante. Onde é que vocês conseguem esse networking? Em eventos. Esses eventos podem ser presenciais, podem ser online. O intensivão que vocês estão tendo agora é um evento de networking também, né? Estudo por conta. As sociedades de reprodução humana, então a gente tem várias sociedades de reprodução no mundo inteiro, né? Eu coloquei algumas delas aqui. Então, tem a Associação Brasileira de Embriologistas em Medicina Reprodutiva, a Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, a Sociedade Europeia de Reprodução Assistida, a Sociedade Americana, e no Brasil a gente tem 2 sociedades, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e Reprodução Assistida. Qual é a diferença entre elas? Bom, são sociedades diferentes, grupos um pouco diferentes, né? Mas a SBRH, ela engloba um pouco mais do que a reprodução assistida, né? A reprodução humana, ela tem outras áreas, né? Tem a parte de anticoncepção, concepção natural, né? Então, tem outras, climatério, tem outras áreas também. E nessas sociedades, tem muito conteúdo, né? Essas sociedades, elas fazem livros, elas fazem artigos, elas fazem webinars também. Alguns são pagos, mas alguns não, alguns são liberados, né? Então, é importante vocês passearem pelos sites dessas sociedades. O envolvimento na área é importante, então aqui é um pouquinho falando, né, da minha trajetória aqui nos congressos, nos webinars também, né? Vocês
tem a possibilidade também de visitar laboratórios, isso é super legal, pessoal, e isso é um pouquinho da extensão do networking, né? Uma vez que vocês conversam com as pessoas, vocês sejam, assim, não tenham vergonha, né? Conversem com as pessoas, perguntem, posso visitar o teu laboratório? Talvez a pessoa vai dizer, olha, não, o nosso laboratório tem tem visitação restrita, ou a pessoa vai dizer, claro, e na maior parte das vezes, as pessoas dizem que sim, tá? Você não está pedindo para um estágio é mais difícil, porque estágio é um tempo maior, né? Mas uma visita de um dia, às vezes uma semana, e eu sempre fiz isso, né? Eu sempre procurei encontrar uma oportunidade, né? As oportunidades, elas aparecem às vezes, mas muitas vezes elas aparecem porque você buscou essa oportunidade, né? Então, aqui em 2015, eu visitei um laboratório lá na Espanha, em 2018 nos Estados Unidos, e isso traz muito aprendizado para a gente, porque a gente aprende a ver diferentes formas de se fazer a mesma coisa, né? Então, a gente, quando atua na clínica, a gente tem vários protocolos, né? Como é que se faz um cultivo embrionário? Bom, tem ali, você tem que dar um meio de cultivo para o embrião, você vai fazer uma gota numa placa e vai cultivar esse embrião na incubadora. Ok, mas para fazer isso, você tem várias formas. Você tem volume de gota, quantidade de embrião por gota, tipos de placas, tipos de incubadoras diferentes. Cada laboratório vai ter o seu protocolo, né? Então, quando a gente começa a passear pelos laboratórios dos amigos, a gente começa a ver diferentes formas, né? E quando a gente tiver o nosso laboratório, estiver atuando numa clínica, a gente consegue fazer o nosso próprio protocolo aplicado ao nosso ambiente, né? Então, isso é super importante. A certificação, né? Então, essas sociedades, elas promovem certificações. No caso, eu escolhi fazer a certificação europeia, mas tem certificação agora, vai ter no Pronúcleo, que é a Associação Brasileira de Medicina de Embriologistas em Medicina Reprodutiva, a Rede Lara também tem, a Sociedade Americana também tem. Então, o que são essas certificações, né? Essas certificações é um título dessa sociedade que é reconhecida, que tem um reconhecimento, e essa sociedade está te dizendo, olha, tu é um embriologista capacitado, né? Então, tem um peso, né? Tem um peso, muitas vezes, para você conseguir uma oportunidade em tal lugar, dependendo daquele país também, né? Então, não tem uma obrigatoriedade de você ter uma certificação, mas ela é importante também para alguma oportunidade, alguma possibilidade que você possa vir a ter, né? E essas certificações têm todo cada sociedade vai ter um parâmetro, né? Mas você vai ter que passar os seus diplomas. No caso do Escher, eu precisei mandar todos os meus diplomas traduzidos, com tradução juramentada, né? Que é a tradução oficial. Então, eu tive que traduzir o meu diploma de graduação, de mestrado. A gente precisa fazer um documento que comprove quantos ciclos de fertilização in vitro a gente fez, nós mesmos executamos. A gente precisa dar 2 referências de embriologistas que te conhecem e podem te dizer assim, não, essa pessoa realmente é um embriologista, ela realmente está falando a verdade, né? E depois de tudo isso ainda tem uma prova, né? Então tem uma prova aí no caso do Escher, foi 80 questões, se eu não me engano, que você tem que tirar um mínimo de nota para passar, né? E daí depois disso sai a sua certificação. Então, não só para você ter oportunidade, mas para você também se testar, né? O quão que eu estou capacitado dentro dessa área. Eu achei bem legal. E, né, dentro da nossa trajetória como embriologista, a gente vai passar por esses degraus, né? Que é quando a gente já está atuando na clínica. Então, quando a gente já está atuando na clínica, a gente vai começar como embriologista júnior, depois um embriologista pleno, sênior, quem sabe diretor de laboratório, né? Então, não quer dizer que em todas as clínicas você vai ter que seguir esse caminho, não. Esse é o caminho que você segue na sua carreira, né? Você pode começar como júnior numa clínica, crescer até pleno, sair dali e conseguir uma oportunidade já como pleno em outra clínica, né?
Não existe uma regulamentação exata disso, tá? Existe uma divisão estabelecida ali pelo Pronúcleo aqui no Brasil, por exemplo, né? Lá no Eschere existem só 2 divisões, que é o embriologista e o embriologista sênior, né? As grandes diferenças nessas categorias é que quanto mais aqui para o sênior, você é um embriologista com mais experiências, com mais responsabilidades, né? Que faz mais técnicas, né? Então, aqui no Brasil, o embriologista júnior é aquele embriologista que está começando, né? Aquele que vai aprender ainda a fazer todas as técnicas. Por quê? Porque o estagiário, ele não coloca a mão no procedimento real ali, né? O estagiário, ele vai aprender a manipular com amostras de descarte, né? Vai aprender manipulando meios, muitas vezes, mas assim, a manipular um embrião, um óvulo, um espermatozoide que vai fazer parte do ciclo do caso real é difícil. Por quê? Né? Porque são amostras muito preciosas, então a gente não pode dar essa amostra para uma pessoa que não tem treinamento manipular, né? Então, no estágio, o aluno ele observa muito, né? Ele vai treinar sim com amostras de descarte, mas vai começar mesmo a fazer quando for embriologista júnior, né? Depois do embriologista pleno, ele já faz a maior parte das técnicas, né? Mas o embriologista sênior é que realmente vai fazer todas, incluindo aí a biópsia embrionária, que é a técnica mais difícil. Eu vou mostrar depois para vocês as técnicas, né? Mas é uma das técnicas mais delicadas e que exige maior treinamento do embriologista. E o diretor de laboratório é aquele, então, embriologista coordenador, né? Aquele embriologista que tem uma equipe e que está coordenando toda a responsabilidade ali do laboratório. Nem todos os embriologistas chegam a ser diretores, né? Então, essa que é a caminhada aí do embriologista nessa carreira. E qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso trabalho dentro de uma clínica de reprodução? É cuidar do laboratório, né? E quando eu falo cuidar do laboratório, é aplicar as técnicas de reprodução, mas também cuidar do controle de qualidade desses resultados, né? Então, o que é a reprodução humana assistida? Ela é a aplicação de técnicas clínico-laboratoriais que vão auxiliar a reprodução. Então, lá no início eu falei que a reprodução humana ela é multidisciplinar, e ela é realmente, né? A gente vai trabalhar diretamente com médicos ginecologistas, que são ditos infertileutas, né? Então, esses médicos vão fazer todo o acompanhamento de anamnese, de diagnóstico dos pacientes que procuram o Centro de Medicina Reprodutiva e vão delinear um determinado tratamento. Esse tratamento pode incluir, na sua maior parte das vezes, inclui, né, técnicas laboratoriais. E é aí que o embriologista aparece, tá? Além do médico, numa clínica também a gente vai ter enfermeiros, psicólogos, né, farmacêuticos, pessoal da administração, né? Então, todo mundo ali faz parte e é importante para o resultado, né? Então, os pacientes de reprodução assistida, eles são pacientes diferenciados. Por quê? Porque são pacientes que estão muito desgastados de tentativas, né, frustradas pelo método natural e que buscam a clínica já cansados, né? Muitas vezes. Claro que hoje em dia a gente tem outras configurações, como eu vou falar para vocês daqui um pouco. Mas são pacientes que desconhecem como é que realmente funciona o processo de reprodução. E a maior parte deles, isso está mudando aos pouquinhos, mas a maior parte deles acha que não conseguiu naturalmente, a clínica vai resolver. E não é bem assim. As taxas de sucesso, infelizmente, não são 100%. Né? A gente tem aí mais ou menos 40% a 50% de taxa de sucesso, ou seja, né, daqueles casais que vão realmente conseguir o seu bebezinho, tá? Além de casais que estão procurando, né, a reprodução assistida, hoje a gente tem outros tipos de pacientes, né? Então, produção independente, casais hétero, casais homo, né? Casais que estão procurando a reprodução porque tem doenças genéticas prévias na família, casais sorodiscordantes,
né? Onde um dos parceiros é positivo para HIV, por exemplo, hepatite C, hepatite B. Então, a gente tem formas hoje no laboratório de diminuir as chances de contágio, né? No laboratório, nós embriologistas, a gente vai estar fazendo isso aqui, né? O que está nessa figurinha que estaria ocorrendo naturalmente, né? Então, todo o desenvolvimento embrionário que ocorreria aqui na tuba uterina, até a chegada ali na cavidade do útero, né? A gente vai estar acompanhando no laboratório. A gente vai promover o encontro dos gametas e depois acompanhar como é que esse embrião está se desenvolvendo, né? Então, a reprodução assistida ela é super nova, né? Desde 1978, que foi o primeiro sucesso humano, né? De reprodução assistida. Já tiveram, né? Em reprodução animal, a gente vai bem mais, né? Bem mais antigo. Mas os primeiros sucessos humano faz aí uns 45 anos. E é super jovem. Desde então, muita coisa já mudou. Então, isso quer dizer que a taxa de mudança e de aprimoramento da reprodução é muito grande, né? Então, aqui eu listei só algumas das técnicas que a gente tem aí, né? Indução da ovulação, inseminação intrauterina, fertilização in vitro, né? Que pode ser clássica ou por injeção de um espermatozoide dentro do óvulo, que é a ICSI. A evolução dos meios de cultivo evoluiu muito e até hoje a gente procura ainda entender como é que são esses meios. Hoje já tem possibilidade de conseguir espermatozoide diretamente dos testículos ou do epidídimo. A técnica de criopreservação foi um grande avanço na reprodução, né? Permitiu que a gente congelasse os nossos óvulos, por exemplo, congelasse os espermatozoides, congelasse os embriões para poder transferir anos depois, né? Então, a criopreservação também está evoluindo bastante. Hoje a gente tem possibilidade de doação de gametas e embriões, útero de substituição, maturação in vitro, né? O laser também, a aparição do laser na reprodução foi super importante para que a gente pudesse viabilizar a biópsia embrionária, né? Então, é a retirada de algumas células do embrião para que a gente possa analisar geneticamente. A gente já consegue fazer análise genética desses embriões. Está se estudando uma forma, né, de análise genética sem ser tão invasiva, através do DNA do meio de cultivo. E aqui a gente tem alguns pontos que são mais, hoje em dia ainda são experimentais, né? A time-lapse aqui não, né? Mas o transplante de útero, células tronco-embrionárias, a gente ainda não tem isso na rotina, né? Mas a gente tem muita pesquisa sobre isso. Edição genética a gente também não faz, né? Isso aí tem muita pesquisa, vocês já devem ter ouvido falar no CRISPR, né? Mas isso a gente não faz na rotina. Mas existe, né? Existe aí como pesquisa e nos mostra que o futuro da reprodução pode ser bem diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Se em 45 anos já mudou muito, se a gente pensar a forma que foi cultivado o embrião que gerou a Louise Brown, para hoje a gente já mudou muitos meios de cultivo, as incubadoras já mudaram bastante. Hoje a gente tem muitas incubadoras time-lapse, né? Que são incubadoras onde a gente, acopladas a um software, e a gente consegue acompanhar todo o desenvolvimento do embrião no computador. A automatização também está ganhando voz cada vez mais, né, nos laboratórios, inteligência artificial também. Então, tem muita coisa aí acontecendo, né? Então, o embriologista, ele está nesse meio. Ele está no meio da tecnologia que está aplicada no laboratório. Então, é literalmente tecnologia aplicada no laboratório. E ele precisa ter todo esse controle de qualidade, né? E essa é a atuação dele na reprodução assistida. Então, o embriologista, ele tem um papel, eu digo técnico-científico, que é o primeiro papel dele. É aquele papel que a gente quer, logo que a gente escolhe a nossa atuação, a gente pensa, nossa, eu quero fazer fertilização in vitro, eu quero mexer no microscópio, eu quero né, conhecer as incubadoras, eu quero aprender a fazer isso. Né? Então, é aquele trabalho que vai envolver a tecnologia, que vai envolver a ciência, que a gente vai preparar o nosso currículo para isso. Né, que são as nossas hard skills, né, que a gente vai aprender a habilidade de fazer aquilo, né? E depois eu vou falar para vocês que tem o papel humanizado também, né, que é um papel que sempre existiu,
e que hoje tem novas demandas também, mas daí mais para frente eu falo, tá? Então, com relação a esse nosso papel técnico-científico, né, a gente precisa, para aplicar todas as técnicas de reprodução assistida no laboratório, a gente precisa entender a ciência. E por isso que eu falei lá no início que a nossa carreira envolve tanto você aprender as técnicas quanto você estudar e seguir a vida acadêmica também, né? Uma hora elas vão se juntar. E no laboratório elas se juntam. Faz toda a diferença a gente entender a ciência para a gente aplicar os protocolos da clínica, né? Não é só uma receita de bolo, a gente consegue ajustar os protocolos dependendo dos casos que são apresentados para a gente, se a gente entende o que está acontecendo, né? Então, onde é que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar no laboratório. O laboratório tem 3 locais, né? Ele é dividido em 3 partes básicas, que é o laboratório de fertilização in vitro, o laboratório de andrologia e o laboratório de criopreservação, né? Então, esse laboratório, ele é super controlado, ele tem fluxo controlado de pessoas, todas as instalações, os produtos que a gente usa são tudo específicos para fertilização in vitro, né? E é tudo liberado e certificado ali pelo órgão regulamentador, né? Pela Anvisa, que anualmente nos visita e a gente tem uma série, mas pensam numa série, pessoal, uma quantidade de milhões de elementos que a gente deve cumprir para ter a aprovação, né? Para ter o alvará ali de funcionamento. E é super importante, né? Não só para a gente conseguir essa liberação, mas para que a gente tenha o resultado, né? Tenha o resultado da melhor forma possível e com a melhor segurança possível, né? Porque é tudo muito delicado e a gente precisa ter tudo isso muito bem documentado. Então, o papel do embriologista na clínica é o gerenciamento laboratorial, a implementação de todos os protocolos que vão ser realizados, né? O controle de qualidade de tudo, e o controle de qualidade é uma aula só específica, porque tem uma série de requisitos do programa de gestão de qualidade que a gente precisa fazer, né? A gente vai ser responsável pelo registro, pelos prontuários, né? Então, tudo que a gente faz, todos os protocolos, todos os procedimentos são anotados, e a gente anota horário, anota tipo de material que usou, lote, validade, a gente anota toda a qualidade das células que a gente encontrou, né, dos ócitos, dos espermatozoides, dos embriões, a gente anota tudo que a gente fez, né, e depois a gente analisa esses dados. É importante que a gente analise como é que está a taxa de fertilização, como é que está a taxa de formação de blastocisto, como é que estão os nossos resultados no laboratório de taxa de implantação, de bebê nascido, né? Por quê? Porque essas nossas taxas vão nos dizer como é que o nosso laboratório está, como é que nossa performance está, né? E isso como é que posso dizer, publicado, né? São os Key Performance Indicators, né? Os KPIs. A gente precisa controlar isso, né? E, claro, aplicar as técnicas, né? Quais são as técnicas que a gente faz no laboratório? Análise e processamento seminal, identificação e classificação dos ócitos, a própria classificação embrionária, cuidar do cultivo, né? Fazer o cultivo embrionário, criopreservar os gametas e embriões, fazer a biópsia embrionária, manipular, né? Todas as manipulações que vão envolver os gametas e os embriões. Dentro do laboratório de fertilização in vitro, né? Dentro de uma clínica, a gente tem o embriologista, a gente tem o andrologista, e vocês tiveram ontem, eu acho que foi, né? Uma palestra com a Camila Pompeu, que falou bastante dessa parte do andrologista, né? Então, tem clínicas que vão ter esses setores separados, tem clínicas que não, né? Então, quando eu comecei a minha formação, eu aprendi a fazer tudo, né? A gente fazia tudo. Hoje em dia a gente já tem, né, pessoas que são andrologistas, outras que se focam mais no laboratório de embriologia mesmo, trabalhando ali com o embrião, com o ócito, né? Então, tudo isso é importante, vai depender muito do centro, tá? Hoje a gente tem uma regulamentação que exige um responsável tanto pela andrologia quanto pela embriologia, né? Então, está tendo aí uma mudança nas configurações das clínicas também.
Bom, as técnicas, né? As técnicas, elas são divididas em duas grandes vertentes. As técnicas de baixa complexidade e as técnicas de alta complexidade. Então, o que são as de baixa complexidade? As de baixa complexidade são aquelas técnicas onde a gente vai preparar no laboratório apenas o sêmen e o encontro dos gametas continua ocorrendo no corpo da mulher, tá? Então, a gente tem a inseminação intrauterina. Lá no laboratório de andrologia se preparou o sêmen, coloca o sêmen no catéter, e esse catéter vai ser passado para o médico, que vai depositar ali esse preparado de espermatozoides na cavidade uterina, tá? Essa é a inseminação intrauterina ou inseminação artificial. E as técnicas de alta complexidade são as técnicas onde o encontro dos gametas vai ocorrer no laboratório e a gente vai transferir o embrião pronto para o útero da mulher, tá? Então, aí a gente vai ter a fertilização in vitro. Então, tem diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro, tá? Eu não vou falar aqui da parte de andro, porque a Camila muito bem falou ontem, né? Não é só para a gente, né, ter a ideia aí construída, porque depois eu vou falar de embrião, né? E para ter embrião, a gente precisa de espermatozoide e precisa de óvulo, né? De óvulo. Então, a gente vai ter a parte da andrologia, né? O preparo ali do espermatozoide. Então, a Camila deve ter mostrado bastante para vocês a câmara de Mackler, né? Então, a gente tem uma série de processamentos aí no laboratório com o objetivo de conseguir o maior número de espermatozoides com maior potencial, né? Móveis, progressivos e com uma morfologia adequada. Então, aqui um videozinho dos espermatozoides. Ops. Deu. E o ócito, pessoal? Como é que a gente obtém o ócito no laboratório, né? O nome correto é ócito, né? O óvulo, na verdade, é só depois que fertilizou. Só que para paciente, a gente acaba tendo uma linguagem um pouquinho diferenciada, né? Então, para paciente, a gente acaba falando óvulo. Mas na ciência, corretamente, o nome não é óvulo, tá? O nome é oócito ou ovócito, né? Que é o gameta. Então, a partir de uma punção ovariana, que o médico vai fazer lá no centro cirúrgico, ele vai, então, né? É um transdutor transvaginal, né? Um aparelho de ultrassom transvaginal, que é acoplado numa agulha, vai passar ali para toda a cavidade uterina, né? E vai transpor ali a parede do útero até o ovário e vai aspirar o conteúdo dos folículos, tá? Então, antes da punção, teve vários dias aí de estímulo ovariano, que o médico, né, prescreveu hormônios que essa paciente, né, foi aplicando, e esses hormônios foram estimulando os folículos a crescer, né? Vocês também acho que já tiveram aula disso no intensivão, né? Mas naturalmente a mulher vai ovular um ócito, e na clínica a ideia é que essa paciente seja estimulada para mais de um folículo crescer, maturar, e na punção, né, na aspiração folicular, a gente possa ter o maior número de ócitos, de complexos cúmulos ócitos captados, né? Então, nessa punção, a gente vai, e agora é o embriologista, né? Agora entrou no laboratório. O embriologista vai analisar esse líquido folicular e vai começar a procurar esses complexos cúmulos ócitos. Então, aqui a gente tem o ócito envolto pela corona radiata e as células do cúmulo ao redor, né? Então, a gente vai trabalhar com diversos tipos de meios de cultivo que precisam estar equilibrados, tanto no seu pH quanto na temperatura, né? E a gente vai selecionando esses CCOs, né? Depois, né, a gente vai fazer uma denudação, se for fazer uma ICSI, ou a denudação vai ser só depois da fertilização clássica, vocês já vão entender, tá? Mas quando a gente faz a denudação, a gente retira aquelas células que estão ao redor do ócito, e a partir daí a gente consegue identificar melhor, né, classificar melhor esse ócito, se ele está maduro, e também identificar algumas alterações, alguns dismorfismos oocitários que a gente fala, né? A maior parte, mais de 95% dos ócitos apresentam algum dismorfismo, tá? Isso não quer dizer que esse ócito não é capaz de formar um bom embrião em um bebê, tá? Existem, claro, algumas alterações que são comprovadas, que são de ócitos alterados geneticamente, por exemplo, como ócitos gigantes,
Então, um ósito normal, ele vai ter cerca de 120 micrômetros. Um ósito gigante, ele tem aí muito mais, né? Então, esses ósitos gigantes, eles são diploides. Então, eles, né, quando forem fertilizados por um espermatozoide, vai dar um embrião triploide. Então, a gente não utiliza esses ósitos gigantes. Mas tem outras alterações, por exemplo, uma zona pelúcida espessa, ou com alteração de forma, alguns vacúolos presentes, que a gente pode levar adiante, né? Por quê? Porque muitas vezes é aquele ósito que a paciente tem, né? Então, esses ossos aqui não, corpúsculo gigante também eles têm alteração, né? Mas tem vários ósitos que tem alguma alteração e a gente vai ver como é que o embrião que daí vai se comportar, né? A gente vai classificar daí o embrião. Uma vez que chegou o ósito no laboratório, pessoal, a gente tem duas possibilidades de técnicas de alta complexidade, né? A gente tem a fertilização in vitro clássica e a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Na fertilização in vitro clássica, numa plaquinha de Petri específica para FIV, a gente vai colocar esse ósito com as células ao redor, as células ovarianas ao redor ainda. Então, a gente vai deixar esse complexo cúmulos ósito íntegro e vai colocar próximo a um diluído de espermatozoides, né? Então, vai fazer uma gota com esse complexo cúmulos ósseo e alguns espermatozoides já preparados. E os espermatozoides vão ter que tentar entrar sozinhos, né? Até que um consiga, o melhor, consiga passar pelas células do cúmulo, a corona radiata, e consiga atingir ali o citoplasma do ósito, né? Então, aqui nessa técnica, tudo está acontecendo numa plaquinha, mas ainda o espermatozoide tem que entrar naturalmente, né? Ele tem que entrar sozinho. E para isso é importante manter essas células ovarianas ao redor, né? No caso de uma fertilização in vitro clássica, a denudação, que é a retirada dessas células, vai ocorrer depois da entrada do espermatozoide, no dia seguinte, tá? Para que a gente possa avaliar daí o embrião, né? Porque se as células ficarem ali, a gente não consegue ver muito bem como é que vai ser o desenvolvimento desse embrião. Já no outro caso, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, a ICSI, a gente vai injetar com a ajuda de um microscópio invertido e um sistema de micromanipulação, a gente vai injetar um espermatozoide diretamente no citoplasma do ósito. Então, para que isso ocorra da maneira correta, porque a gente não pode injetar em qualquer lugar, né? A gente precisa ver bem como é que tá esse ósito. Então, para isso, a gente vai denudar antes de colocar o espermatozoide, né? Então, a gente vai preparar todo o microscópio, né? A gente tem agulhas específicas, essas agulhas aqui, a Holding, a ICSI, que vão fazer essa injeção do espermatozoide diretamente no citoplasma, né? Então, a gente mistura o citoplasma do ósito com o espermatozoide e ele vai ficar ali no citoplasma, né? E a partir daí tem que ocorrer a ativação ocitária para, de fato, ocorrer a fertilização, né? Mas, pessoal, o dia que a gente faz tudo isso, né? Tanto a ICSI quanto a união dos gametas ali na fertilização in vitro clássica, é o dia zero que a gente fala, que é o mesmo dia que ocorreu a punção ovariana, o mesmo dia que houve a coleta do sêmen, né? Então, esse é o dia zero. A gente vai fazer tudo isso nesse dia, injetou o espermatozoide dentro do ósito ou colocou eles na plaquinha, onde é que eles ficam? Eles ficam dentro da incubadora, né? Essa placa vai ficar dentro de uma incubadora e essa incubadora vai ter a temperatura e o pH adequado para que ocorra a fertilização, para que ocorra o desenvolvimento embrionário, tá? Então, aqui é um exemplo de placa. Existem vários tipos de placa, vários tipos de meio, mas a base qual é? Né? A gente vai ter gotas ou poços de meio de cultivo. Esse meio de cultivo é um líquido nutritivo que contém os nutrientes importantes para as fases do embrião, né? Então, é um líquido que mimetiza ali a tuba uterina e a cavidade uterina, tá? Depende aí da fase do embrião ou depende do protocolo de cultivo, vai ter mais ou menos de determinados compostos, como, por exemplo, aminoácidos, glicose, piruvato, lactato, né, carboidratos, que são importantes para o desenvolvimento do embrião, né? Vai ter também tampões, o principal tampão, né, o bicarbonato de sódio, que então esses meios de cultivo têm bicarbonato,
que vai ser importante aí para manter o pH desses meios, né? Tem vitaminas, tem antioxidantes, também tem antibióticos para evitar a contaminação, né? Água ultra pura, então tem um monte de coisa que é importante para o desenvolvimento do embrião, tá? E essas gotinhas, elas são cobertas com óleo mineral. Esse óleo mineral também é super importante, porque ele mantém ali as condições físico-químicas dessas gotas, né? Ele evita a evaporação da gota, e o ambiente onde esse embrião vai estar crescendo, ele vai se manter o mais estável possível, né? E essas plaquinhas vão ficar dentro de incubadoras, e a gente tem uma série de tipos de incubadoras também, né? A gente tem as incubadoras Big Box, que são aquelas incubadoras de cultivo celular, que a gente conhece primeiramente, né? A gente tem incubadoras de bancada, que são específicas para o cultivo embrionário, são menores, então a gente consegue ter uma reestabilização mais rápido dos parâmetros quando a gente abre as portinhas da incubadora. E faz um tempo aí, alguns anos, que a gente tem também a possibilidade de incubadoras time-lapse, né? Então, incubadoras que são associadas, elas têm associadas a um software e a um microscópio interno delas, onde a gente consegue ver pelo computador o desenvolvimento do embrião, né? Então, são incubadoras que estão cada vez mais aparecendo, elas são muito caras ainda, né? Então, não é todo laboratório que vai ter, mas elas estão cada vez mais crescendo aí, né? A adesão delas, hoje em dia se fala muito em inteligência artificial, então, quando elas surgiram, não tinha inteligência artificial, elas eram apenas incubadoras, onde você via um vídeo do embrião, né? Hoje em dia já tem se estudado softwares de inteligência artificial que podem ajudar na seleção embrionária, né? Mas eles ainda estão em teste, né? Eles ainda estão sendo validados. Já são utilizados, sim, mas ainda são experimentais, né? E, né, esses embriões, naquele dia zero, a gente uniu os gametas e a partir dessa semana a gente vai acompanhar o desenvolvimento desses embriões, porque o que a gente faz no laboratório é acompanhar a primeira semana do desenvolvimento embrionário, que vai se dar ali a partir da formação do zigoto até a formação do blastocisto, que é aquele embrião pré-implantação, né? Aquele embrião que já diferenciou as suas células em massa celular interna, que é as células que vão formar o feto de fato, né? E as células do trofoblasto, que vão formar a parte embrionária da placenta. Então, esse embrião aqui que está pronto para ir para o útero. E nessa semana a gente vai fazer as classificações, vai aplicar graus, né? Graus de classificação para selecionar os melhores embriões. Então, aqui embriões em clivagem, embriões de dia 3, né? Alguns embriões, durante seu desenvolvimento, podem exibir fragmentos, né? Então, são embriões que estão com maior dificuldade da divisão das suas células, né? Não necessariamente eles são ruins, né? Pode ser que eles cheguem em blastocisto, então por isso que a gente acompanha aí toda semana. E o blastocisto, né? A gente vai classificar a quantidade de células da massa interna, a quantidade de células do trofoblasto, o nível de expansão desse blastocisto, né? Então a gente tem vários sistemas aí de classificação. E uma vez, né, que a gente tem esse embrião formado, a gente pode transferir para o útero da mãe, né, da futura mãe. E isso também o embriologista faz, né? A gente vai selecionar esses embriões, aspirar os embriões no catéter, passar esse catéter para o médico, e o médico vai depositar esses embriões diretamente ali na cavidade uterina. Outra possibilidade é a vitrificação, né? A criopreservação desses embriões ou desses ócitos também. A gente pode vitrificar o ócito. Hoje em dia já se fala em vitrificação de espermatozoide também, que a Camila pode ter falado para vocês, né? Mas a vitrificação também foi um grande marco, né? Uma técnica muito rápida e com excelentes resultados, né? Que mantém a viabilidade das células por tempo ilimitado, né? Então, também é uma técnica bastante delicada, então exige bastante treinamento do embriologista. E também tem essa técnica, né? Análise genética, que a gente pode hoje analisar o conjunto de cromossomos desses embriões. E para que a gente possa analisar, o embriologista não analisa a parte genética, o embriologista faz a biópsia embrionária. O que é a biópsia, né? A gente vai retirar um fragmento do trofoblasto, né? Então, aí cerca de 5 até 10 células, vai colocar esse fragmento num tubinho, esse tubinho que tem solução de Lise vai para o laboratório de genética.
Cerca aí de uma semana vem o laudo para nos dizer se esse embrião é euploide ou aneuploide. O que seria o embrião euploide? É o embrião que tem os 23 pares de cromossomos completos e ele tem uma boa chance aí de implantação, né? E de manter essa gestação. Infelizmente não é 100%, nada é 100% na reprodução, né? E o aneuploide é aquele que vai apresentar alterações cromossômicas, né? Trissomias, monossomias. A maior parte das alterações cromossômicas inviabilizam o desenvolvimento, mas tem algumas que são compatíveis, como por exemplo, né? A trissomia do 21, que é a síndrome de Down, a monossomia do X, que é a síndrome de Turner, né? E a trissomia dos cromossomos sexuais, XXY, que é a síndrome de Klinefelter, né? Então, tudo isso a gente consegue ver nesse teste genético. E finalizando, pessoal, o que eu falei lá para vocês do nosso papel técnico-científico, que são todas essas técnicas que eu falei, a gente tem o papel humanizado, né? Que é o papel para com o paciente. A gente tem que saber que a gente está lidando ali com amostras raras, com amostras únicas e muito preciosas, né? Então, às vezes, é aquele único ócito que a paciente tem, que ela estimulou um monte, com muito hormônio, né? Isso tem um impacto, muitas vezes, psicológico, né? E ela conseguiu só um ócito. E esse ócito é único, né? Então, a gente tem que ter muita noção do que a gente está fazendo, muita noção do que é o nosso trabalho, né? Então, a gente tem que ter ética, profissionalismo, a gente tem que acompanhar esses casos, né? Acolher esses pacientes. Então, antigamente, há uns anos atrás, o paciente não sabia qual era o profissional que estava dentro do laboratório. Ele achava que era o médico. Faz uns anos já que o paciente já começa a perceber que tem um profissional que não é o médico que está ali dentro e que é tão capacitado quanto, né? Então, hoje em dia o embriologista está aparecendo mais. Em muitas clínicas, o embriologista tem contato com a paciente, pode ser pelo telefone, pode ser pessoalmente também, né? E quando a gente começa a ter contato com a paciente, a gente começa a aprender a modificar nossa linguagem, né? Então, a nossa linguagem, que era muito técnica, ela passa a ter que ser um pouquinho mais didática para esse paciente, né? Então, é importante esse nosso cuidado com aquelas pessoas que estão procurando o nosso serviço, né? E quais são as qualidades, né? Agora aqui que a gente fala, essas soft skills, né? As hard skills são o que a gente aprende ali na nossa formação. Como fazer a fertilização, como mexer no microscópio, como fazer uma biópsia embrionária. Mas quais são as nossas soft skills, né? Quais são as nossas... apreciar a nossa humildade, a nossa honestidade, a nossa ética, nosso saber trabalhar em equipe, saber trabalhar sozinho também, gostar de desafios, porque tem que gostar muito de desafios, porque cada caso é um desafio, né? Apreciar a resolução de problemas, ter habilidade manual, né? Ter segurança naquilo que está fazendo, autoconfiança, né? Então, você precisa saber que você está fazendo aquilo da melhor forma possível, e para isso você tem todo o seu treinamento, né? Por isso que a caminhada do embriologista ela é muito gradativa, né? Para que você consiga fazer aquilo com o máximo de confiança que você possa ter, né? Organização, pontualidade. Então, os ovários têm hora, né? Para ter o melhor momento da punção. A gente acaba trabalhando de domingo a domingo, muitas vezes, né? Então, na clínica vai ter revezamento, mas vai ter momentos que você vai ter que abdicar de um almoço em família para estar lá no laboratório, né? Então, tem várias qualidades aí que o embriologista precisa ter, né? Como eu falei para vocês, a reprodução ela é multidisciplinar, então todo atendimento, cuidado, acolhimento é importante em cada etapa, com cada profissional, para que a gente tenha o resultado final, né? Então, com relação a conclusões e perspectivas da reprodução humana assistida, né, ela caminha aí para tem se estudado muito técnicas de automatização, né, para que a gente tenha eficiência, consistência e segurança. Mas ainda vai demorar um pouquinho, tá? Mas tem muitos procedimentos que já existem máquinas que fazem, né? A vitrificação, já existe uma máquina que faz vitrificação, mas é bem difícil ainda estar na rotina, são poucos laboratórios que tem, aqui no Brasil não tem, né? A própria time-lapse com inteligência artificial é uma forma de automatização,
né? Então, a gente tem aí, no futuro, uma mudança do perfil do profissional embriologista também, né? A gente começa a claro, tem que saber a técnica, e por muito tempo vai fazer a técnica, mas a gente também começa a aprender a analisar dados, né? Esses dados aí que a inteligência artificial está nos mostrando, né? A atenção ao paciente, cada vez mais o embriologista está em contato com o paciente também, né? Então está mudando. Assim como a reprodução muda, a nossa atuação como embriologista também vai mudando, né? Então, para finalizar essa aula, né, tem esse meu recado de que a reprodução está em constante avanço e aprimoramento. O embriologista, ele é responsável por manter a excelência do funcionamento do laboratório, e é exatamente essa palavra. O laboratório precisa ser excelente nos resultados e dar o melhor possível para aquele paciente, né? A tua carreira e o teu sucesso depende só de você. Não esperem que a faculdade vai te colocar no lugar que você tem que estar. A faculdade pode te ajudar em algumas coisas e te ajuda muito, mas a tua trajetória vai depender do que você vai atrás, né? Não existe sorte constante, como eu falei das oportunidades, né? Algumas oportunidades aparecem, mas muitas vezes elas aparecem porque você fez algumas coisinhas antes, né? Erros existem e cabe você aprender e seguir em frente, né? Se você fez um caminho que não gostou, não tem problema você mudar de caminho também, né? Humildade e ajudar é importante, né? Então, durante a sua caminhada, você recebeu ajuda, você sempre vai receber ajuda em algum momento. Então, quando você chegar lá no topo, você pode ajudar as pessoas que estão querendo seguir, né, esse caminho. E trabalhar com amor, né? É uma área bastante difícil, é uma área que tem muita pressão. Então, se você não trabalha com o que você gosta, você não trabalha com amor mesmo, uma hora você vai desistir, né? Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Estou aberta a perguntas. Muito boa a palestra, Fernanda. Obrigada. Foi excelente mesmo. Muitas perguntas no chat, muita interação, muitos falando que amei também. Vamos às perguntas. Eu vou ler para a senhora, tá? Tá bom, aham. A primeira, você vê muitos colegas de profissão sendo contratados para a vaga do exterior? Sim, vejo sim, tá? Não são tantos assim, mas tem bastante. Tem muitas vagas que aparecem, tá? Tem sites que você consegue ver as vagas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A gente tem grupos de WhatsApp também, né? Os embriologistas têm os grupos, e essas vagas acabam navegando aí pelos grupos, né? E nada impede vocês de se candidatar, né? Então, tem colegas embriologistas brasileiros que trabalham em Portugal, por exemplo. Uhum. Tem uma amiga minha que trabalha na Suécia, né, com reprodução. Que mais? Canadá também, Estados Unidos, né? Então, um colega e amigo recentemente foi para os Estados Unidos, anos e anos trabalhando aqui, sempre quis ir para os Estados Unidos e conseguiu uma oportunidade lá, né? Então, é como eu disse para vocês, o trabalho é o mesmo, né? Você ter experiência aqui vai te contar muito quando você for preencher uma vaga lá no exterior, né? Agora, com relação à legislação, é importante você se informar o que na lei de lá você precisa ter para ser embriologista lá, né? Às vezes não precisa nada. Às vezes é só você mostrar o seu diploma daqui, então é válido também, né? Ótimo. Você sentiu alguma dificuldade em conciliar o mestrado e a profissão de embriologista? Com certeza. Muito, muito. Eu estou vivenciando isso hoje em dia também com doutorado, né? Então, é bastante difícil, tá, pessoal? É bem difícil, tanto por isso que eu decidi entrar no mestrado quando eu já estava bem tranquila na clínica, né? Tranquila, eu digo assim, não de casos, porque a clínica demanda muito da gente, mas quando eu estava tranquila do meu conhecimento, eu sabia fazer as técnicas, né? Eu tinha confiança no que eu fazia na clínica,
Então, a partir daí, eu me permiti abrir também a minha cabeça e me dedicar para o mestrado nas horas vagas, né? Que não eram muitas. Então, eu demorei muito para fazer o mestrado, tá? Na verdade, eu entrei no mestrado foi em 2015, eu acho. E daí depois eu tranquei, fiquei um tempo trancada, quase desisti, porque não... a minha prioridade sempre foi a clínica. E eu sempre deixei isso muito claro, eu nunca ganhei bolsa, né? E eu tranquei uma época, eu fiquei 1 ano e pouco, 1 ano eu acho que foi, trancado. Depois eu aumentei, eu usei todos os espaços que eu tinha no mestrado para usar, eu usei. E eu finalizei em 2019 o meu mestrado, né? Então foi bem longo o meu mestrado, e o doutorado está seguindo o mesmo caminho, né? Eu não ia fazer doutorado, mas daí, né, acabou que o meu programa, a gente conciliou um projeto bem legal, com parceria com a clínica, e daí eu entrei no doutorado, né? Mas eu tô naquela, como é que é? Naquela frase de vida, né? Deus que sabe quando será o fim, porque eu não sei quando será o fim, né? Então vamos caminhando, um dia após o outro, né? Mas é bastante difícil, pessoal, porque a rotina na clínica é bem pesada também, mestrado é bem pesado e o doutorado também, né? Então, vamos lá. Na sua opinião, essa escassez de vagas de estágio contribui para o menor número de embriologistas e, consequentemente, maior carga horária de trabalho? Não, assim, na verdade tem muito embriologista aí querendo entrar na área, tem muito embriologista júnior, né? É difícil entrar, mas isso não interfere na carga horária de trabalho, né? Tem muito embriologista com oportunidade, conseguindo se entrar em clínicas. Na verdade, o mais difícil é conseguir o estágio, né? Mas se você conseguir o estágio, der o seu melhor, né? E conseguir comprovar na sua entrevista, enfim, você consegue vaga, né? Toda hora tem alguma vaga de emprego, né? Tem bastante necessidade de embriologista sênior, isso sim, com experiência, né? Por quê? Porque os embriologistas júnior estão aprendendo ainda. Mas não, assim, eu acho que em relação à carga horária de trabalho, não. Porque assim, a gente consegue ter mais de um júnior, por exemplo, na clínica, né? A gente pode ter o número que quiser, na verdade, de júnior, de pleno, de sênior. E a gente divide a demanda dessa carga horária, tanto no preparo de e-mails, né? Tem o andrologista, que daí já é outra parte, né? E daí também desafoga o laboratório de embriologia, né? Então a gente vai. A questão é o número de embriologistas, independente se é júnior ou sênior, pela demanda de casos na clínica, né? Mas acho que a escassez de vagas de estágio não, porque assim, ó, não é só pelo estágio que se forma também. Tem muita pós-graduação aí. Então sai muita gente formada de pós-graduação. Por isso que tem bastante gente querendo vaga para trabalhar. Você teria alguma dica para conseguir um estágio? O que você, como sócia e diretora de laboratório, avalia um futuro estagiário? Os cursos são diferenciais? Acho que tudo é diferencial, é importante, mas o principal diferencial vai ser o quanto você se dedica para aquilo, né? Então, eu já dei estágio para várias pessoas e já vi diferenças em estagiários que realmente vestiram a camisa e estagiários que estavam ali porque diziam que gostavam, que era o sonho da vida, mas não deram o seu melhor, né? A gente vê, a gente percebe a diferença. Então, assim, você vai fazer um curso, o quanto você se dedica, o quanto você pergunta, o quanto você questiona, isso é super importante, né? Você ir atrás das pessoas, né? Uma coisa que fez muita diferença para mim, eu acho, foi que eu nunca tive vergonha, sabe? Eu sempre falei com as pessoas, eu ia lá, eu tinha nem um ano de formada, não tinha nenhum ano de formada quando eu fui no meu primeiro congresso, e eu fui falar com o palestrante que era o top das galáxias, né? Super famoso na área, e eu fui lá com meu inglês bem ruinzinho, né? E fui lá tirar, né? Perguntar para ele algumas coisas, e a partir disso que eu consegui ir para os Estados Unidos visitar um laboratório,
visitar um laboratório na Espanha, né? Porque você conhece as pessoas pessoalmente, principalmente, né? E daí a pessoa te confia em você para levar até a casa dela, porque o laboratório é a casa dela, né? Outra coisa, dica para conseguir estágio, né? Peçam estágio. Mas assim, se vocês só mandarem o currículo pelo e-mail, pessoal, a gente nem lê. Nem lê. É muito mais. Tá, pode ser que tenha alguém que leia, mas assim, é muito mais fácil vocês falarem com a gente. Ou num congresso, ou, né, no Instagram mesmo. Eu sempre respondo as mensagens. Agora, no meu e-mail, meu Deus, entrou e-mail, entra e-mail de tudo que é coisa. O e-mail a gente nem vê às vezes, né? Então, assim, procurar falar com a pessoa, né? Se vocês podem frequentar os cursos, é importante, porque vocês conhecem as pessoas que estão ali, né? A área da reprodução, ela é pequena, são sempre as mesmas pessoas. Vocês acabam conhecendo os rostinhos, né? Saber inglês me ajudou muito, né? Estudem inglês, facilita a comunicação, né? Principalmente se vocês têm interesse de ir para fora. E procurem ser, assim, ó, estudar e darem o seu melhor e terem bons resultados, né? O que vai fazer a diferença é se você tem a oportunidade de estar, senta aí na bancada e faz uma vitrificação. Você tem que saber fazer a vitrificação, né? Você pode ser um embriologista júnior, mas a gente vai avaliar como é que você pegou a pipeta, como é que se a gente vai aplicar uma prova, principalmente, né? Então, assim, toda oportunidade que vocês tiverem de fazer um curso é super importante, né? Eu não comecei como sócia da clínica, né? Eu comecei sendo contratada da clínica, mas a minha trajetória na clínica, né? Como eu me comportei perante a clínica, como eu vesti a camisa, né? Me permitiu, claro, meu relacionamento bom com as pessoas da clínica, tem um monte de coisa envolvida, né? Mas tudo isso me permitiu, eu tinha esse objetivo também, né? Eu juntei dinheiro para isso também, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que contabilizar, que é como eu falei ali para vocês no slide, aonde você quer chegar? Eu quero ser um embriologista sênior, ok, quero parar por aí. Você vai ter que sempre continuar estudando, claro. Não, eu quero ser diretor de laboratório, você vai ter que começar a estudar gestão. Tem que começar a gestão de pessoas, gestão de administração, você começa a estudar um monte de coisa que sai da bancada, inclusive, né? Então, é isso aí, algumas dicas aí que eu dou para vocês. Na sua opinião, estágios em laboratórios de reprodução animal também contam como experiência? Com certeza, tá? As técnicas com reprodução animal são muito parecidas. A manipulação é igual praticamente, né? Então, vocês vão aprender ali a manipular com os capilares. Os capilares são tipo micropipetinhas bem fininhas que a gente consegue pegar os embriões e os ócitos, né? A ICSI também, é tudo igual, a fertilização in vitro. Agora, eu sempre digo assim, será que eu consigo a habilitação fazendo estágio em reprodução animal? Talvez sim, mas seria importante vocês tirarem essa dúvida ali com a faculdade de vocês, né? Para não fazerem todo o estágio e depois não conseguir habilitação. Mas a técnica é a mesma, vocês com certeza, se chegar um aluno que tem muita experiência com reprodução animal, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Eu quero saber se ele sabe fazer a técnica. É esse que é o importante, né? Beleza. A palestra está excelente. A senhora acha que existem poucas vagas de trabalho na área de reprodução humana? Se sim, como a senhora considera um currículo atraente? Experiência de laboratório, cursos? Existem muitas vagas, pessoal, muitas vagas. Nesses grupos que a gente está no WhatsApp, tem grupos de estudantes também, tá? Tem vários grupos de estudantes. Procurem procurar esses grupos, né? Porque vocês ficam a par aí das notícias, né? Toda hora tá aparecendo uma vaga. Então, assim, o que é um currículo atraente, né? Claro, todos os cursos são válidos, só que os treinamentos são muito importantes, né? Porque quando a gente tem várias demandas de pessoas querendo aquela vaga, o que vai contar? O conhecimento teórico e prático, né? Então, procurem ter os dois,
procurem ter o conhecimento teórico, que é o estudo da fisiologia, e não só o teórico de como fazer uma ICSI, montar o microscópio, pegar as agulhas. Não, procurem conhecer a fisiologia, a gametogênese, a fisiologia do aparelho reprodutor, que nem vocês estão tendo aqui no intensivão, né? E a prática, né? Se vocês puderem fazer cursos, então tem vagas que vão treinar o embriologista. Então, tem vagas que você não precisa saber fazer nada. Mas a maior parte das vagas hoje em dia valorizam você, pelo menos, saber pegar um embrião na stripper, que a gente fala que é o capilar, né? Então, o que vocês puderem fazer de teórico prático é importante. O mestrado, doutorado é legal, é atraente, mas não é o decisivo ali para você conseguir uma vaga na clínica, né? Porque a gente quer muito que vocês saiba conheça as técnicas que estão ali. Legal. Doutora, qual é a melhor dica para um bom currículo? Sou formada e mesmo assim não consigo emprego. É o que eu falei ali, né? Eu iria nos congressos, tá? Eu procuraria, além da parte do currículo, de cursos e de estudo, eu procuraria investir um pouquinho mais no meu networking também, tá? Então, eu iria nos congressos ou em cursos, eventos, né? Ou online, que seja, procuraria falar com as pessoas também. Persistência, às vezes demora mesmo, às vezes você está fazendo tudo certo, não quer dizer que você está fazendo alguma coisa errada, mas às vezes demora mesmo, né? Mas é isso, assim, cursos, treinamento e networking, né? Invistam em networking também, que é importante. Como fazer esse controle dos ciclos feitos? Existe algum documento modelo? Toda clínica a gente tem tudo documentado, né? Então a gente sabe quantos ciclos a gente faz, e além disso, a gente precisa fazer um reporte anual para a Anvisa, né? De quantos ciclos foram feitos na clínica. Daí, dependendo da certificação que você vai fazer, eles vão ter o modelo que você deve preencher, né? E as pessoas que vão. E tem que. Daí, as pessoas responsáveis da clínica e de um centro externo vão comprovar que você está falando a verdade, né? Mas você anexa todos esses documentos e sim, todo ano a gente manda um parecer ali para a Anvisa, que se chama Cisêmbrio, dizendo quantos ciclos a gente fez, quantos ossos, fertilização, né? Mas isso é da clínica geral. Que você fez, você tem esse controle, claro, na clínica, mas você vai ter que preencher um documento específico da sociedade que vai te certificar, e daí o responsável pelo centro e uma pessoa externa que te conheça vai comprovar que você está falando a verdade, né? Estou amando. Fernanda, qual seria a faixa salarial do embriologista? Essa pergunta é sempre a top 10. Então, o salário ele varia bastante, pessoal, porque o que acontece? Depende muito da região do Brasil, ou do mundo, né? Do cargo, do cargo, se é júnior, pleno, sênior, o diretor de laboratório. E o que mais? Basicamente disso. Então, assim, ó, por exemplo, eu já vi, depende da região do Brasil, eu já vi júniors com salários de 2.500 a 4.000 e pouco, por exemplo, tá? É mais perto do 4, tá, pessoal? Mas eu já vi com salários perto dos 2,5, né? Que mais? Pleno vai ficar ali em torno de uns 5 a 8 e pouco. Isso não é uma regra, tá? Depende muito do centro também. Mas, assim, seria a média do que eu observo aí, 5 a 8 e pouco, por aí. Um sênior vai ficar ali em torno de uns 8, 9, 10, até 12, até 15, já cheguei a ver, né? Até 15 por aí, 20 alguns tem também, mas não é, daí já não é mais a média, né? E o diretor de laboratório vai ficar aí acima de uns 15, né? E vai depender muito da tua relação trabalhista também, né?
A gente tem embriologistas que são CLT, que são contratados com carteira assinada, tem embriologistas que são PJ, né? Que são pessoa jurídica, tem embriologistas que são freelance, né? Que vão fazer ciclos esporádicos em diferentes locais, tem embriologistas que são sócios de clínica também, né? Então depende muito, assim, varia mais ou menos por aí. É bem variado, né? Sim. Fico um pouco preocupada com a carga horária das clínicas de reprodução humana assistida no Brasil, que costumam ser excessiva. Qual era a carga horária nos laboratórios que a senhora trabalhou? Isso realmente é assim em todos os laboratórios são, tá? Inclusive nos que eu trabalhei. A reprodução, ela não para, então ela é de segunda a segunda. O que acontece? Você vai ter uma equipe no laboratório e você vai revezar com essa equipe. Então, você vai ter plantão de final de semana, sim, né? E quando eu comecei, pessoal, que era faz tempo, eram pouquíssimos embriologistas nas clínicas, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei sozinha há muitos anos. Eu trabalhei uns 3, 4 anos, eu acho que sozinha. E, assim, era punk mesmo, porque a gente trabalhava direto. Claro, né? Que daí se você é contratado na carteira, você vai... Carteira de trabalho, né? Você vai ter hora extra, você vai ganhar essas horas extras. Se você é pessoa jurídica, você tem um contrato, e daí vai trabalhar conforme o contrato estabelecido com a clínica. Se você é sócio, você trabalha mais e você não para nunca, né? Então, assim, é exaustivo mesmo, né? Mas quando é com um funcionário contratado, você tem, né, no máximo ali 8 horas de carga diária, o restante é hora extra, né? Daí tem as regras trabalhistas. Mas, claro, é como eu falei para vocês, vai ter um domingo que você não está de plantão e vocês vão deixar de estar com a família, né? Mas hoje faz uns bons anos que a gente já tem mais embriologistas nas clínicas e a gente consegue fazer esse, né, revezamento, né? Legal. É possível fazer um mestrado, doutorado trabalhando em uma clínica? Penso em questão de horário e sei que no mestrado, doutorado não pode ter vínculo empregatício. Aí, no caso, teria que desistir da bolsa? Sim, é possível mestrado, doutorado trabalhando numa clínica? É possível, é. Vai depender de duas coisas: do seu programa, da clínica que você trabalha e da sua intenção de se dedicar para os dois, né? É pesado, né? Como eu falei para vocês, é mega pesado. A minha clínica, né? Eu era bem tranquila com relação ao horário, então eu fazia, depois que eu saía da clínica, as disciplinas e tudo. O meu programa, né? A minha orientadora era flexível também, então ela permitia eu ter esse vínculo. Eu não ganhava bolsa, então sim, eu tive que desistir da bolsa, né? Eu já nunca ganhei bolsa. Agora, como eu falei para vocês, eu tranquei o mestrado, eu quase desisti, né? Então é algo que vai de uma forma talvez mais complicada, mas possível é. Você só precisa conciliar. Você precisa conciliar o horário das disciplinas. Hoje em dia tem algumas disciplinas que são online, então facilitou um pouco mais, né? Mas não deixa de ser cansativo. É super cansativo, é super pesado, mas é possível. Achei difícil encontrar os livros sobre técnicas laboratoriais. Alguma dica? Sim, os livros de técnicas laboratoriais são escritos pelas sociedades, tá? Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, a SBRH, ela tem vários livros. Livro da fisiologia e também dos estímulos hormonais e das técnicas. Tem um atlas que é bem recente também, que fala bastante das técnicas. O livro do Pronúcleo, né, a Associação Brasileira de Embriologistas e Medicina Reprodutiva, também fala das técnicas. Então, para vocês procurarem livros de técnicas, vocês têm que procurar nas sociedades. Vão no site da SBRH e no do Pronúcleo, que vocês procuram, vocês acham esses livros. É mais fácil do que livro... Até tem vários livros em inglês, tá? De técnica, que vocês podem achar na internet. Alguns deles vocês até acham liberados aí para baixar,
mas tem uns que tem que pagar também, né? Mas em inglês tem muito livro de técnica na internet, as sociedades fazem muitos livros, né? Mas realmente, esses livros básicos de embriologia, eles não vão falar sobre as técnicas. Quais os livros que você indica para quem está iniciando? Eu indico livros de embriologia básica, né, que vocês já estão tendo aí na faculdade. É importante vocês conhecerem a embriologia básica, conhecerem a fisiologia, a gametogênese, né, o sistema reprodutor. É importante vocês saberem isso. A gente lida diariamente com isso. E com relação às técnicas, é realmente ler esses livros das sociedades, né? Tem coisas que talvez vocês possam não entender, mas conforme vocês vão entrando em contato. E uma coisa, pessoal, muito importante que eu lembrei agora, a gente tem muito conteúdo liberado na internet. Tem um site que se chama ivfmeeting.com, ivfmeeting em inglês.com, que tem muito webinar, aula de graça, liberada. E tem vários, começou lá na época da pandemia, então os primeiros, eles são bem mais assim, básicos, não básicos, mas eles são mais do contexto ali do que a gente está fazendo no laboratório, né? Depois agora continuou, mas as pessoas, o que eles fazem agora? Os grupos mandam trabalhos, como a gente manda resumo para congresso, os grupos mandam seus trabalhos e daí são selecionados e daí tem um webinar sobre aquele tema. Então, às vezes, são temas bem específicos. Mas os primeiros são são conteúdos muito legais. O IVF Meeting tem vários congressos online também, tudo em inglês, né? Então, por isso que é importante também vocês aprenderem inglês. Mas tem muita coisa. Fiquem ligados nas sociedades brasileiras, a gente faz muito webinar em português, né? Muita aula. Até acho que foi semana passada que terminou o Fertility Now da SBRH com a Ferrin, que teve bastante aula também. Então, a gente está sempre fazendo aí alguma coisa. Como é o protocolo de descarte de amostras não utilizadas dentro do laboratório? Bom, todas as amostras que a gente utiliza, né, assim, placas, meio de cultivo, pipetas, nada é reesterilizado, nada. Tudo que a gente usa vai para o lixo mesmo, né? E a gente tem todas as regras de biossegurança e de controle de resíduos de qualquer hospital, né? Então vai para lixo contaminado, tudo que teve contato, né, com material biológico é lixo contaminado, né? E a gente tem, no caso, a minha clínica fica dentro de um hospital, a gente faz todo o controle de resíduos como hospital, mas é o que vocês conhecem, né, de todas as especificações dos lixos determinados. E as amostras de ossos, embriões, é lixo contaminado também, né? Mas não sei se a pergunta foi com relação a descarte de embriões, isso? O descarte, né, de um embrião, o descarte de um osso, a gente retira, que está congelado, por exemplo, retira do nitrogênio, ele já é inviável, né? E os embriões também, que não evoluíram, eles são inviáveis e são colocados em lixo biológico, né? Qual dica você dá para quem já é formado em biomedicina, quer entrar na reprodução humana, mas não tem dinheiro para investir uma pós em reprodução humana no momento? Bom, para quem é formado em biomedicina e já tem a habilitação em biomedicina, não precisa fazer a pós agora, tá? Elas são muito caras. Vocês podem tentar entrar, participar de cursos, né? Cursos curso de curta duração, que muitas vezes são mais em conta, né? Ir num congresso, fazer o networking e tentar uma vaga, né? Se você já tem a habilitação. Se vocês não têm habilitação, daí não tem realmente muito o que fazer. Tem que fazer uma pós-graduação. E, infelizmente, as pós-graduações são pagas, né? Mas tem várias pós-graduação aí, mas todas elas são mais ou menos o mesmo valor, realmente são caras. Mas se você não tem habilitação, você precisa aí de... Eu não sei quantas horas são agora. Na minha época, 900 horas de estágio que a gente precisava para ter habilitação.
Com a pós-graduação, eu não sei quantas horas hoje em dia é, mas assim, todas elas você precisa ter uma quantidade de horas, né? São aí 1 ou 2 anos de. Então, para conseguir a habilitação é só assim, cursos esporádicos você não vai conseguir, né? E, independentemente da formação acadêmica, o embriologista é habilitado a realizar todas as técnicas possíveis da reprodução humana ou a técnicas que, por exemplo, só formado em medicina pode realizar. O embriologista, ele, independente da formação acadêmica, se ele for embriologista, ele só pode fazer técnicas laboratoriais que competem ao embriologista, né? Toda a parte que vai lidar com o paciente, com a pessoa, né? Os estímulos hormonais, o diagnóstico, a anamnese, tudo isso é um médico que vai fazer. Um médico pode ser embriologista se ele quiser. Mas daí o que ele vai fazer? Ele vai fazer também as técnicas de reprodução. Ele pode fazer a parte do médico e a parte do embriologista. Tem um que outro médico que é embriologista também, além de ser médico do caso ali, né? Que faz tudo no caso. Mas o embriologista mesmo, ele não pode fazer punção ovariana, né? Por exemplo, ir lá e colocar agulha e aspirar o conteúdo do ovário da paciente. Ele não vai colocar cânula para depositar os embriões no. Ele vai fazer o que está dentro do laboratório, né? Selecionar o embrião, cultivar o embrião, fazer a ICSI, fazer a fertilização, fazer a biópsia embrionária. Mas se for embriologista, é laboratório. Tá ótimo. Muito obrigada. Muito esclarecedor. Bom, essas foram as dúvidas. Obrigada pela sua participação. Foi incrível. E agora eu queria agradecer pela participação de todos os ouvintes por terem se inscrito. E com isso, a Rebeca também vai falar um pouco, e o nosso coordenador, o Ribas, o José Antônio Ribas, vai falar um pouquinho também. Isso, assim, eu queria falar para vocês que realmente foi um encontrão, né? Nossa estreia foi bem legal. Eu acho que a liga foi feita, né, por vocês, mas para a gente realmente debater bastante. Eu acho que a participação de quanto mais melhor. Agradecer novamente os palestrantes, né, que sem eles realmente eles foram aulas excelentes, conteúdo muito, muito bom. Eu acho que todo mundo que assistiu conseguiu aprender, foram muito tranquilos, né? A gente teve bastante tempo até para as perguntas. Eu acho que vocês conseguiram tirar bastante suas dúvidas, né? E eu queria também elogiar muito a Carol, a Rebeca e toda a galera que participou aí da organização, os organizadores, que são extremamente proativos, né? São proativos, foram proativos na busca dos palestrantes, na organização de tudo. Eu acho que realmente vocês estão super de parabéns, né? Tem como colocar a galera dos bastidores aí? Tem como a gente adicionar a Larissa. Isso, Larissa está de parabéns. Cara, eu agradeço a oportunidade. Para a nossa estreia, eu acho que Larissa, muito, muito bom. E já Trabalhou vamos dar spoiler para o nosso próximo evento ou deixa só na expectativa? Deixa na expectativa. Na expectativa. Tá tentando, mas a gente já está planejando alguma coisa provavelmente para outubro. Então, já fica o convite, vai ser legal também. Eu acho que quanto mais gente participando, eu acho que vocês podem pensar, né, na questão de network, formarem um grupo. Eu acho que isso é importante, né, como grupo de estudante. E vocês sabem que eu estou aqui para ajudar no que eu puder. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade de estar ajudando vocês aí como coordenador da LIRA. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, professor. Obrigada. Fala, Beca, você não vai falar? Eu achei que eu ia falar antes. Então é isso, gente. Vamos encerrar o nosso primeiro intensivão aqui com essa mensagem
né, com essas mensagens. E fiquem ligados no Instagram da Lihá. E quero avisar que a gente vai editar os vídeos, né, tanto de ontem quanto de hoje, e postar aqui no canal do YouTube. Então, fiquem ligados também aqui no canal do YouTube. E é isso. Mais alguma coisa para Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente, que teve paciência, mesmo com as intercorrências. E eu estou muito orgulhosa de nós, de todos nós. E é isso, acompanhem a gente, por favor, e muito obrigada. Isso aí. Boa noite aí, bom final de semana, gente. Bom final de semana.